E é nosso convidado no Opinião Pública, o economista e professor do ISEG, Jorge Loureiro Vaz, nosso habitual convidado no Opinião Pública. De resto, muito boa tarde. Boa tarde, como está? Começamos por este relatório que o Secretário de Estado considera bem feito. Considera que é, de facto, um relatório bem feito, na sua opinião? É um relatório lamentável. É lamentável porque, para além de não estar bem feito, está imbuído daquilo que, afinal de contas, digamos, alguns governantes têm vindo e alguns porta-vozes do governo têm vindo a colocar na opinião pública. Isso quer dizer o quê? Que o relatório é feito à medida do que o Governo pretende? Exatamente. Ou o Governo já tinha informações do FMI sobre aquilo que devia ir anunciando para cortar? Isto é um relatório feito à medida. Um relatório feito à medida. Nem sequer se esconde no relatório os objetivos claros do relatório. Eu tenho o relatório, já tive a oportunidade de o ler, e, de facto, quer dizer, o relatório diz respeito a 70% da despesa orçamental, que o Primeiro-Ministro disse que nós temos que cortar em 70% da despesa, e concretizou, ou seja, nas funções das funções sociais do Estado, na saúde, na educação e no Estado Social. 70%. O Primeiro-Ministro cometeu logo aí um erro fundamental, ou seja, e falou em refundação do Estado. Ou seja, vamos cortar em 70%, então e os outros 30%? Os outros 30%, provavelmente, há uma rubrica nesses outros 30%, que gastos gerais são mais gastos gerais, gastos intermédios. Esses gastos intermédios, quanto é que custou este estudo? 1 milhão de euros? 2 milhões? 3 milhões? Qualquer universidade portuguesa de primeira linha faria um estudo muitíssimo melhor que este e cobraria, de certeza, muito menos. Isto é o primeiro erro que eu acho que o Governo cometeu. Foi ter entregue ao FMI a elaboração deste estudo. Eu repito, qualquer universidade portuguesa faria um estudo muitíssimo melhor do que este e cobraria, de certeza, muito menos e mais sério, porque isto não é um estudo sério. Porque uma universidade portuguesa faria um estudo sério. E uma universidade portuguesa tinha conhecimento da nossa realidade. E tinha conhecimento da nossa realidade. Nos contactos com o Governo. Exatamente. Isso também é uma coisa que as pessoas se questionam muito. Porque é que pedimos tantos estudos, tantos estudos, tantos estudos? Este governo... Mas estes estudos, as pessoas pensam como a Troika está em Portugal e o FMI fora a parte da Troika, que isto é mais ou menos de graça. Não, não é de graça, não é de graça. Toda esta gente ganha muito dinheiro. Aliás, a Troika leva uma fortuna. Estes senhores que andam aqui a passear e a dizer aquilo que devemos fazer, levam uma fortuna. Foi exatamente mencionado. Ou seja, nós pagamos dois governos. Pagamos um governo que é o nosso e pagamos outro governo que vem aqui dar ordens no nosso governo. Portanto, é isso que estamos a pagar neste momento. E nenhuma universidade portuguesa, visto que o Secretário de Estado disse que vão pedir mais opiniões e mais propostas, nenhuma universidade portuguesa que tenha conhecimento, pelo menos foi contactada para fazer um estudo sobre... Quer dizer, é que isso podia correr mal ao governo. Porque, ou seja, um estudo sério, isento, feito por uma universidade portuguesa, podia não ir exatamente na direção que o governo quer ir. A Troika e enfim, toda esta oligarquia que nos governa. Porque o problema é a seriedade das coisas. Porque o que se pretende é realmente atingir os portugueses, os funcionários públicos, os pensionistas. Portanto, é esse o objetivo deste estudo. Vamos aqui a outra questão e já o Secretário de Estado a dizer, e penso que nisto concordamos, que um Estado que gasta mais não é necessariamente bom. Sim, e este governo anda a gastar mais. O Tribunal de Contas fez um relatório há poucos dias e publicou a dizer que este governo estava a gastar mais do que devia. Este governo devia primeiro dizer assim, nós já cortámos nas despesas que temos, não é? E depois, sim senhor, apresentar-se com moralidade, dizer que vamos cortar no Estado. Não é? Estes senhores gastam o que querem, pagam os estudos que querem, pagam as rendas que querem e depois querem vir dizer aos portugueses para fazerem austeridade. Mas agora, passando à questão e partindo do princípio que estas propostas estão em cima da mesa, vão ser analisadas, vão ser discutidas com os parceiros sociais, como é que é feito isto até fevereiro? Como é que se ouve o relatório, lê-se o relatório, tal como o Secretário de Estado disse, agora o Governo vai ter que o analisar, vai pedir mais, vai pedir ao CDE mais opiniões, vai pedir mais opiniões aos parceiros sociais e como é que até fevereiro nós temos uma reformulação do Estado, Exatamente. Temos um Estado novo para o futuro, Exatamente. temos 4 mil milhões cortados.
Exatamente. Como é que se consegue isso tudo aqui num instantinho? Exatamente. E depois vamos estudar até ao verão. Ou seja, então apresenta-se um relatório. Dizem, vamos cortar, e aliás houve um porta-voz do Governo que numa estação concorrente desta até disse que era tanto na saúde, tanto no Estado Social, tanto na Segurança Social, até este desplante houve, não é? Para preparar os portugueses para isto. No fundo é preparar as consciências. Mas não considera que o Estado, de facto, para além, e o relatório também refere isso, eu ainda não o li em detalhe, mas refere isso, dos cortes nos privilégios, no dinheiro mal gasto, e aí também estamos... Os cortes nos direitos, porque nos interesses não. Eu cito a doutora Teodora Cardoso, que há dias, enfim, há cerca de talvez um mês passado, declarou, como Presidente do Conselho das Finanças Públicas, que a Troika não ataca os interesses económicos instalados. Ataca os direitos dos cidadãos e das famílias. Porquê? Porque é mais fácil? Porque, evidentemente, este é o conceito ideológico que presida a tudo isto. Mas qual será o objetivo deste... Também partilha da ideia de que o objetivo é pôr-nos a ganhar muito pouco, com sem poucos dúvida. Direitos? Os objetivos são políticos, isto não tem nada de técnico. Os objetivos são destruir a economia portuguesa, porque há um processo de destruição da economia já com o orçamento. Porque é que o Presidente da República falou em espiral recessiva? A espiral recessiva é a destruição da economia por força de um programa que vai destruir a economia. Vai gerar mais desemprego, a economia corre o risco de colapsar este ano. Mas em que ponto... Há uma questão aqui, eu penso que o Governo não quer o mal do país, não quer deixar o país de rastros. Com que intenção é que se faz isso, se é assim tão óbvio que isso vai acontecer? É óbvio. Se isto fosse um trabalho sério, devia ter aqui uma política de desenvolvimento e crescimento do país. Zero. Não tem nada. Mesmo apesar desse relatório dizer respeito aos cortes que são precisos fazer? Mas é que o objetivo deste relatório é justificar justamente o ataque dos pensionistas, o ataque aos funcionários públicos, o ataque aos direitos consignados na Constituição. Este relatório não tem mais nenhum objetivo senão este. Portanto... Vamos ouvir os telespectadores que nos ligam. De facto, o Carrosário, com certeza existirão viúvas que precisam desta pensão para sobreviver. Ela é pequena, mas há pessoas a viverem em situações muito dramáticas e há casos que eu conheço que elas são precisas. Mas o que a Rosário aqui fala é de pôr a máquina a funcionar, porque seguramente há viúvos a receber esta pensão, não precisam dela, nem os filhos, nem ninguém na família. É pôr a máquina a funcionar. E isto também fará parte das gorduras? Não, isso não faz parte das gorduras, isso faz parte dos direitos do Estado Social e, portanto... Mas também não existirão direitos que estão ultrapassados? Mas as gorduras, eu posso lhe dizer... O que é que classifica como gordura? Exatamente. Porque as gorduras, ou seja, há uma parte de racionalização do Estado, que, portanto, em que se pode obter ainda por eficiência, por melhoria de eficiência, podem-se obter economias. O problema desta discussão, que está inquinada à partida, porque é uma discussão, é que só se focaliza nos 70%, que, tal como o Primeiro-Ministro disse, nos 70%, que é composto por os encargos com pessoal e prestações sociais. Mas os outros 30%, e estamos a falar da despesa do Orçamento do Estado, que são 78 mil milhões, global. Os 30% representam 24 mil milhões. E aquilo que eu propunho ao Governo é que olhasse para esses 24 mil milhões. E eu vou falar desses 24 mil milhões. Porque em 24 mil milhões é fácil ir buscar 4 mil milhões, sem tocar nas prestações sociais, nem enfim, independentemente de tornar o Estado eficaz na atribuição das pensões sociais. Exatamente, independentemente. O Estado porque nós também não queremos injustiças nem gorduras na distribuição dos apoios. Exatamente. Não é? Mas então, se me dá licença, eu passo... Portanto, temos 24 mil milhões dos tais 30% que o Primeiro-Ministro deixou de fora. E ficam parte desse relatório. Exatamente. E que ficaram fora deste relatório. Aliás, este relatório, não sei se o Sr. Olivier Blanchard, que é diretor do FMI, viu este relatório. Porque se ele visse este relatório, deitava para o lixo. Porque o Sr. Olivier Blanchard produziu ultimamente vários relatórios a dizer que esta austeridade que anda a ser implementada é contraproducente porque provoca a espiral recessiva. Ou seja, mesmo dentro do FMI, há pessoas que não concordam com isto.
E justamente, digamos, infelizmente, o nosso governo... Foi buscar técnicos que têm a visão contrária. Foi buscar porque tudo isto está inquinado à partida. Mas deixa-me dizer, fala então dos 30%. Os tais 30%. E além disso, isto serve para responder àquele nosso telespectador que dizia que tínhamos que cortar nas pensões, tínhamos que enfim, fazer esta razia, que é o que se propõe continuamente. Em consumos intermédios, o Estado ainda gasta 7,5 mil milhões. Repare, 7,5 mil milhões que estão dentro dos tais 30%. Estes 7,5 mil milhões são o dobro daquilo que querem cortar. Quase o dobro, não é? E onde estão? Rendas, estudos, etc, etc. Aqui era possível, se o Governo quisesse ir aqui buscar 2 mil milhões ou 3 mil milhões, podia ir buscar à vontade. Até os 4 mil milhões podia ir buscar. E já não era preciso tocar nas pensões, nem coisa nenhuma. Então quero responder já aqui à pergunta de um dos telespectadores que perguntava se alguma vez foi feito um estudo sobre as gorduras. Pois nunca foi, porque o Governo não está interessado nisso. O Governo... Ou seja, em isenções fiscais. Em isenções fiscais temos 8,5 mil milhões. Em sede dos diferentes impostos. IMI, IRC, IRS, etc. Ora, aqui também isenções fiscais. Há muitas isenções fiscais que os setores privilegiados da economia, leia-se, setores empresariais, beneficiam de enormes isenções fiscais. Não pagam, por exemplo, IMI de edifícios que estão em fundos de investimento e fundos de pensões. Tem e múltiplas isenções de todo o tipo. Aqui, se o Governo quisesse, sem mexer nas pensões enfim, da Segurança Social, etc., o Governo aqui também podia ir buscar 1 mil milhões, 2 mil milhões, 3 mil milhões à vontade. Ainda podia buscar mais dinheiro aonde? E não tinha... Cá está, deixa-se de fora 30%, onde há realmente as tais gorduras. E vai-se massacrar os funcionários públicos, os pensionistas, a população em geral. É por isso que isto tem um preconceito ideológico, este programa. Nos juros nós pagamos tanto, mais ou menos, como do Ministério da Saúde. Ora, os juros, nós podíamos renegociar o memorando com a Troika e pedir, depois de atingirmos determinados objetivos, um deles, por exemplo, o saldo primário tornar-se positivo, está próximo disso. Depois já só restam os juros. Aliás, o déficit já quase que é praticamente os juros. Ora, os juros, nós podíamos... A Grécia beneficiou agora de um período de carência para os juros. Não paga juros durante um período. Nós, para pormos a economia a funcionar, para depois pagarmos os empréstimos. É que o problema é que nós devemos atingir determinados equilíbrios, mas depois pôr a economia a funcionar. E por isso é que o Fundo Monetário Internacional já trouxe alguma iniciativa empresarial para Portugal. Estes senhores todos que se passeiam pelos corredores do Governo, já trouxeram alguma iniciativa empresarial para criar emprego no país? Não trouxeram nada. Bem, chegamos ao fim, na nossa opinião. Seguramente o tema não se esgota neste espaço. Agradeço a sua participação e a sua análise esta tarde.